Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Os hipócritas, os fariseus batiam no peito, faziam questão de jejum, 2, 3 vezes por semana. Eles faziam que ficavam como peregrino, aquelas pessoas que vão pagar promessas, como aquelas religiões pagãs que rasgam a roupa, não tomam banho por um tempo. Isso aí a Bíblia ensina para nós que é sacrifício de tolo. E o próprio Senhor Jesus falou aqui, ó, como jejuarem. Então o que nós aprendemos? Que nós temos que jejuar. Observa bem aqui na parte A. O Senhor Jesus volta a repetir o mesmo conceito a respeito de dar esmola e de orar e falar do jejum. Infelizmente, algumas pessoas dizem que aos discípulos de Cristo não precisavam jejuar mais, com base ao texto que diz: misericórdia quero e não sacrifício. Esse não sacrifício aqui nos lembra que o Senhor estava farto de ver aquelas pessoas pecarem. Eles usufruíam dos pobres, tiravam tudo que eles tinham, e aí nos dias sagrados que eles iam ao templo fazer sacrifício, como eles tinham, eles levavam ali o cabrito, eles levavam a ovelha melhor, e passava ali a oferecer aquele animal. O sangue daquele animal inocente era derramado para expiação dos pecados. E nós aprendemos como que é fácil você pagar pecado com o sacrifício dos outros. Então, porque eles faziam, mas no dia de arrependimento eles pegavam o animal, sacrificavam, derramavam o sangue do animal pela remissão dos seus pecados. E o Senhor faz tudo aquilo. Falou: eu quero misericórdia, eu não quero só sacrifício. Aí hoje alguém acha que ele fazer um sacrifício do jejum é sacrifício de tolo. Não. Quando eu estou sacrificando a minha carne, eu estou o quê? Me humilhando diante do Senhor, estou esvaziando da prepotência humana e estou deixando o Espírito prevalecer nessa carne. E essa que é a nossa obrigação, o nosso dever como cristão, é cada dia se humilhar, dar liberdade para que o Espírito sobressaia mais sobre a carne. Porque o nosso mundo, ele é regido por 2 poderes: o poder espiritual de Deus e o poder espiritual do mal. E os dois não compactuam no mesmo corpo. Ou é espiritual com Deus, ou é espiritual no mal. Então o que nós temos que fazer aqui? Deixar que o poder espiritual prevaleça. Que quando nós estamos mais espiritual, mais do que carnais, nós temos sensibilidade do Espírito Santo. Nós temos vontade de vir para a igreja. Nós sentimos bem dos irmãos. Então, mas isso aqui, tudo faz quando eu jejum, quando eu consagro a minha matéria humana para receber o poder e a virtude do Espírito Santo. Veja bem aqui. O jejum não é um sacrifício, ele é uma demonstração de fé, amor e dependência de Deus. Então, isso aqui é um modelo de adoração também. Quando eu jejum, eu vou agradecer meu Deus, eu vou adorar Ele pela manhã, eu vou deixar de me alimentar. Agora, hoje alguém prega assim, eu já vi dizer: ah, pastor, eu tomei café agora, eu vou jejuar até umas 2 horas, isso aí não é jejum. A carne nem fome não tem. Então é quando você renuncia, se abstém de todos os alimentos. Você gosta de um café da manhã, você não vai tomar. Por quê? Você fala: vem cá, o que eu prefiro? É que a glória de Deus se manifeste na minha vida. É quando nós colocamos a virtude do Espírito Santo, a vontade de Deus acima de qualquer alimentação, acima de qualquer banquete. Observamos bem aqui. Olha aqui, até o pastor que escreveu aqui, ele colocou uma colocação pessoal. Olha o que ele escreve: um acontecimento na vida de um dos meus filhos me ajudou a entender melhor o que é o jejum. Ele tinha sempre um horário certo para as refeições. Na idade jovem, comia bem. Um dia, no horário costumeiro, minha esposa preparou a comida enquanto ele tomava banho.
Ao sair do banho, nós chamamos para a mesa e ele disse: desculpe, meus pais. O aroma está irresistível, mas eu não vou comer. Quer dizer, eu disse: eu tenho encontro com a minha noiva e já estou atrasado, vou dispensar o jantar hoje. Ficamos sem reação e no mesmo instante senti que Deus falou ao meu coração: está vendo? É assim que deve ser. É isso. A pessoa ele ama é tão importante, a pessoa que ele ama é tão importante que ele deixa de lado um delicioso jantar para estar com ela. É assim que eu quero o jejum, que você me considere tão importante a ponto de abandonar o melhor banquete para ter um tempo especial comigo. Então esse acontecimento aqui chamou a atenção dele, que quantas vezes nós estamos jejuando e quando chegamos a um certo determinado lugar e ele tem um banquete, a carne não suporta. Ele até esquece de estar jejuando, quando pensa, não, está lá comendo, bebendo. Ixi, quebrei meu jejum. Sabe por quê? Isso não era um jejum. Isso era deixar um tempo de se alimentar. Porque o nosso jejum, nesse período de jejum, é aquele que eu estou sem alimentar, mas eu estou em espírito de oração. Eu estou lendo a palavra de Deus. Posso estar no meio de uma multidão, mas a minha comunhão naquele momento é com Deus. Então esse é o verdadeiro jejum. Agora quando as pessoas falam: não, eu não vou jejuar, eu não vou comer hoje, eu vou jejuar. Mas ele se isola, ele não canta, ele não ora, ele não busca a palavra, ele está ali como um propósito, uma abstinência só. Então é necessário que nós estamos orando e jejuando no mesmo propósito para que ele venha ter a resposta de Deus. O jejum é uma disciplina espiritual muito importante. Há vantagens espirituais e físicas na prática do jejum, espiritualmente no fato de separarmos de tudo para a dedicação a um tempo especial para Deus, e faz a nossa intimidade e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Irmãos, o que nós estamos vendo? As igrejas hoje, a maioria, não gostam de orar, não gostam de jejuar. E é por isso que hoje nós vamos num culto. Eu tive esse dia numa grande igreja, um culto ali, e você pode ver que o povo está lá dentro como que está anestesiados. Você não vê aquela adoração do âmago da alma. Você não vê aquele povo cantar com alegria para adorar o Senhor. Eles estão ali ouvindo, mas parece que está em outro mundo. Já quando nós estamos numa dimensão espiritual, alguém está cantando, eu posso estar cantando baixinho, mas você vê no meu rosto a alegria na alma. O pastor está pregando, eu estou alimentando daquela palavra e glorificando a Deus. No final daquele culto, você olha no rosto das pessoas, estão diferentes. E é fácil você saber quando a igreja se alimenta da palavra, que ela traz uma edificação para a igreja. Quando acaba o culto, os irmãos não querem ir embora, pastor. Eu tenho essa experiência, fica na porta conversando, ele tem comunhão com o outro. Quando o Espírito Santo está com liberdade na nossa vida, nós queremos estar perto de alguém. Nós queremos ter alguém para conversar. Nós queremos se aproximar das pessoas. Isso aqui é fruto do Espírito. Já o fruto da carne não, é separação, é inimizade, é briga, contenda. Quando acabou o culto, tem aqueles cultos que é só para o homem, as pessoas vão embora sem sentir nada. Acabou o culto, cada um sai para uma porta, ninguém viu mais ninguém. Então isso aqui é quando nós buscamos, olha bem, é quando nós tiramos um tempo para Deus e faz a nossa intimidade e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ela aumenta. E é isto que as igrejas precisam fazer. Voltarem ao princípio da oração, das campanhas de orações pelas madrugadas, tarde à noite, como era no passado, e colocar a igreja para santificar em jejum. Isso aqui é o único meio que nós temos para fazer a igreja voltar, sentir a presença do Espírito Santo com liberdade. Que hoje nós estamos vendo nas igrejas barulhos, palmas, cânticos, bateria instrumental para todo lado. Mas nem sempre, não são de todos que a adoração está subindo. Não vou generalizar, porque no meio daquele povo tem alguém adorando com a alma, mas a maioria não.
A maioria, como fala, é dar banho em pato. Ele foi e voltou do mesmo jeito. Então, isso aqui não adianta o pastor fazer uma igreja, fechar e descer a palavra no povo cedo, meio de tarde, se não fazer o povo orar e jejuar. Que nós só entendemos a palavra, o conteúdo dela, se for pela dimensão do Espírito. E o único jeito para nós ter liberdade no Espírito Santo é sacrificar a carne. O que é sacrificar a carne? Eu renunciar até a mesma coisa que eu gosto, que eu não sei ficar sem aquilo. Você vai deixar. Aí tem pessoa que fala, pastor, eu faço o sacrifício de Daniel. Daniel deixou de comer, mas ele comia só frutas, comia ali verduras. Ali foi um caso específico, ele foi obrigado a fazer aquilo. Aquilo ali foi uma orientação divina. Agora não, eu estou jejuando, mas estou comendo fruta, estou tomando suco. Eu posso jejuar uns 40 dias, sem nenhum problema, que não vai dar nada. Agora o jejum é aquilo que eu sacrifico a carne. Que eu deixo de tudo aquilo que eu gosto. Por quê, irmãos? O jejum, ele tem vários propósitos e várias maneiras de aplicar ele. O pastor pode lançar um jejum coletivo para a igreja. Todos nós, no mesmo propósito, a favor de uma campanha, que Deus venha abrir a porta para nós socorrer uma necessidade. Como também eu posso fazer o meu jejum em particular. Meu jejum em particular, ele tem suas afinidades. Ou eu receber virtude, unção de Deus na minha vida, ele renovar a minha vida, meu ministério. Eu posso oferecer um jejum em sacrifício de uma pessoa que está na minha casa, que ele é drogado, ele é alcoólatra. Uma pessoa que está no mundo da prostituição, que não sai. Um filho que está enveredado para o lado do mal. Agora é eu que vou pagar o preço por isso. Entendeu, pastor? Porque aquela pessoa que está naquela situação, ele não consegue sair. Suponhamos, o pastor conhece uma pessoa que está lá, que ele conheceu, que está naquele mundo. Fala, igreja, nós vamos fazer um jejum e um clamor a Deus em favor de fulano, para ele sair daquele leito de hospital. Isso aqui é um jejum coletivo. Agora, quando eu me abstenho para algo particular meu, é só eu com Deus. E nós estamos aí num propósito das quarta-feiras, e que é bom que todos nós colocássemos em prática. Que quando nós entramos nessa tenda, em oração e jejum, o culto é diferente. Que nós já passamos a semana preparando, jejuando aquele dia, para cá, naquela hora, o Espírito Santo tem liberdade. E às vezes nós estamos pregando aqui num som, e você fala, vem cá, para quem que é esta palavra? E a pessoa está lá atrás daquela parede, você não está vendo. O Espírito Santo está lá triturando. Para isso nós temos que estar na dimensão do Espírito. Observe bem aqui. Para que ele aumente a sensibilidade à voz do Espírito Santo, aumente. Fisicamente, o fato de não nos alimentar por algum tempo renova nosso aparelho digestivo e aumenta a circulação do sangue no cérebro, ficando mais aberto à aprendizagem. Isso aqui é bom a gente aprender. Quando Jesus não manda jejuar, mas ele espera que seu discípulo faça. Olha o que ele fala, quando jejuarem. Então aqui, para quem sabe entender, Jesus estava falando, vocês também precisam jejuar. Mas nós temos que entender, amados, que o jejum, ele é muito particular. Eu aguento ficar, comparação, eu fico até meio-dia, até 2 horas, até 4 horas, até 6 horas. Nós temos lá da cidade de onde eu vim, no final do ano, um propósito de oração, jejum de 24 horas. Adentramos na igreja no dia 31, no dia 30, meia-noite, e saímos no dia 31 para o dia 1º, a 24 horas de jejum e oração. Agora vem cá, porque eu posso ficar, eu não posso obrigar que o Tiago fique. O físico dele é diferente do meu. Então nós temos que entender que o jejum é muito particular. O que Deus quer é o seu propósito, o seu coração. Entendeu? Toma um remédio, pastor, toma, mas faça o seu jejum conforme você puder. Isso aqui não é nada. É quando eu faço o meu particular, entendeu? Então você pode ver, o jejum ele pode ser individual ou coletivo, como eu acabei de falar, né? Individualmente, quando você decide separar um tempo especial de busca e de comunhão e da face de Deus. Coletivamente, quando a igreja decide, em conjunto, de arrepender-se diante de Deus
e de renovar a sua espiritualidade. Que eu acabei de falar. Veja lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Alguém pode ler para nós aí? Veja só, quando nós entramos em um propósito coletivo, por que nós vamos fazer isso? Nós estamos fazendo o que na quarta-feira? Isso aqui, pastor, é um propósito coletivo para que o Espírito Santo tenha mais liberdade no culto da noite. Isso aqui, irmãos, é todos nós fazendo a obra de Deus. Que quando nós estamos orando e jejuando, o Espírito Santo está trabalhando. E está trabalhando para que vidas venham para cá ouvir a palavra e aceitar o Senhor como nosso Salvador. Leia lá Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O 2, pastor. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Já viu aí? O próprio Senhor Jesus, ele não mandava, mas ele jejuava. Se os discípulos fossem inteligentes, um pouco mais, eles falavam, vem cá, se o Senhor está jejuando, por que nós não vamos jejuar? Entendeu? Então você pode ver, o Senhor, isso aqui, foi o ponto inicial do seu ministério na terra. Aí hoje nós estamos vendo aí alguém preocupado com o conhecimento, com a teologia, mas ele não se preocupa em que mensagem ele vai passar para o povo na direção do Espírito Santo. O ponto inicial do ministério do Senhor foi 40 dias e 40 noites. Quem que apareceu lá no deserto para perturbar ele? Satanás. E é por isso, irmão, que muitas pessoas não buscam comunhão com Deus, porque ele sabe que quando ele começa a orar e jejuar, ele vai vir os levante. Mas vem cá, você entra na batalha para perder? Não, você entra para ganhar. Então nós vamos até o final. Esse é o nosso propósito. Então nós sabemos que quando mais nós oramos, mais nós consagramos, temos luta. Mas o próprio Senhor falou, nesse mundo tereis aflição. Eu venci, vós também vencerá. É o Senhor nos sabendo que nós não estamos nesse mundo por acaso. Estamos aqui preparados para enfrentar. Veja aqui, ó. Assim como ao dar esmola, você não deve tocar trombeta, nem ficar orando nas praças para ser aplaudido pelos homens. Jesus também nos ordena a hipocrisia de mostrarmos aos outros que estamos jejuando. Novamente ele fala o lugar secreto para buscar a Deus e da recompensa que recebemos. Deus sempre responde às nossas orações e há algo especial quando seus filhos jejuam. Sabe o que, irmãos? Isso aqui é quando nós tiramos da palavra e praticamos uma atitude. Que é diferente de eu falar e de eu fazer. Vocês podem ver como que o voto tem uma recompensa rápida. Vocês observaram que o voto Deus responde imediato? É porque eu tirei só da palavra e coloquei a prática. Então quando nós jejuamos, nós estamos colocando em prática aquilo que o Senhor pediu. Que jejum, se abstenha, para que o Espírito Santo prevaleça na tua matéria humana. Observe bem aqui. Temos diversos exemplos bíblicos de jejum, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Profetas e líderes do povo de Deus conclamaram ao povo ao jejum e oração em situações de pecado. O jejum indica humilhação e arrependimento. Sempre eu digo, quando a pessoa se arrepende e faz um propósito para Deus, é bíblico, o seu Deus muda a sentença da nossa vida. Quantas vezes o povo de Israel estava sentenciado ao mal? No caso de Nínive, Nínive estava com seus dias contados, por ser um povo mau. O seu Deus enviou Jonas a ponto que ele não quis ir, que ele tinha medo de morrer. Ele queria que o pessoal de Nínive se acabasse, porque era gente maus que tinha matado seus pais. E por isso ele fugiu. Para Jó, o Senhor falou, não, nem que seja no ventre de um peixe, mas que você vai, você vai. Quando ele chegou lá, que ele apregoou que o Senhor ia destruir a cidade, se aquele povo não se arrependesse, chegou ao ouvido do rei. Ele disse, então nós vamos agora jejuar todo mundo em arrependimento. Aqui é quando eu falo que o jejum muda a sentença. A Bíblia diz que até os animais
criança de mamãe caducando, ninguém comeu. E foram para o saco de cinza, se humilhar. Então, irmãos, isso aqui é dispensação da lei ainda do tempo passado. Deus quebrou aquilo. Através daquele propósito, Deus mudou a sentença daquele povo. A ponto que Jonas foi lá, ele foi pregar, mas ele queria que Deus destruísse, porque ele não gostava daquele povo. Quando ele viu que o Senhor não destruiu, o povo se arrependeu, ele falou: ei Deus, sabe por que eu não queria vir? Irmãos, nós queremos que Deus trabalhe do nosso modo. E a misericórdia de Deus, o amor que supera tudo na nossa vida. Amém. Então é necessário que nós vivamos. Isso aqui é prática de vida e de comunhão com Deus. Veja só. Decreta um jejum, olha o que ele pediu. Decreta um jejum santo. Convoque uma assembleia sagrada. Reúna as autoridades, todos os habitantes do país, no templo do Senhor. E seu Deus, e clame ao Senhor. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Observe bem. Toque a trombeta em Sião, decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Está lá em Joel. Se você abrir a tua Bíblia em Joel capítulo 2, nós vamos ver aqui, ó, esse pedido que o Senhor fez, para que o povo se arrependesse, se ele não viesse punir aquele povo. Veja bem o que ele diz aqui, Joel capítulo 2, versículo 12. Assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, isto com jejum e com choro e com pranto. Por que, irmãos, que ele pediu que aquele povo jejuasse com choro e com pranto? Porque não tem perdão se não houver arrependimento. Joel capítulo 12, versículo 2, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: jejuns com choro e com pranto, quer dizer, com arrependimento do vosso pecado. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e oferta e manjar, e liberação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, e proclamai um dia de proibição. Lá no Mato Grosso nós temos esse costume. Na semana da Santa Ceia tem o dia da proibição. É um dia inteiro. Todos os pastores que vivem da obra, ele tem que ir para esse propósito, porque o que ele vai fazer lá? Ele vai renunciar à própria carne, renunciar ao alimento, e vai adentrar o templo em jejum e oração, com choro e com pranto, para que o Senhor venha dar a direção para ele, para dar continuidade ao seu ministério, estar diante de um povo. Todo mês tem essa reunião ministerial, um dia inteiro de consagração. Então aqui é pedido do Senhor, pediu para esse povo para que se arrependesse. E nós só se arrependemos quando nós sentimos um toque do Espírito Santo, senão você não se arrepende. A carne não se arrepende do mal, ela quer cada dia mais e mais desfrutar das coisas da carne. Veja bem: tocai a buzina em Sião, santificar um jejum, proclamar um dia de proibição, congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos e congregar os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entrem ao pé de altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles. Porque se diriam entre o povo: onde está o teu Deus? E é isto que nós precisamos. Se nós não dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar, o povo vai olhar: vem cá, esse povo está fazendo o quê? Que crentes que são esses? Você não vê acontecer nada.
Eles são igual a nós. Eles tomam cerveja, eles bebem vinho. Eles vão, nós vamos. Porque é tão fácil de você ser igual ao mundo, que quando menos espera você está igual a eles. Então o que vai fazer eu mudar é a intimidade que eu tenho com Deus. Não é eu estar numa igreja rígida que ela vai fazer não, aqui você faz não. Isso aqui é costume. E que as pessoas estão lá obrigados. Quando eles saem de lá, eles fazem pior do que os que faziam. Está fora. Sabe por quê? Porque está ali obrigado, ele não está por temor a Deus. Nós temos que entender isso aqui. Então quando eu sou submisso por amor, é de verdade que o Espírito Santo trabalhar. E o Espírito Santo só trabalha se eu humilhar essa carne, mortificar essa carne e viver mais no Espírito que na carne. Para terminar, olha aqui. Jesus também afirmou que no conflito entre os seus filhos e os poderes das trevas, o jejum é importante. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Está lá em Mateus 17, 21. Quando aquele pai chegou com aquele filho atormentado, disse: Senhor, meu filho ele é perturbado, ele já caiu na água, já caiu no fogo. E ele está endemoniado, eu trouxe. E seus discípulos não conseguiram libertar. O que o Senhor falou? Ô geração tímida, quer dizer, incrédula. Até onde vocês vão depender de mim? Vocês não têm fé? E o Senhor Jesus expulsou aquele demônio daquele menino. Quando chegou em casa, seus discípulos perguntaram: vem cá, por que nós não conseguimos? O Senhor Jesus falou: essa casa tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Isso aqui foi uma lição para eles. Por quê? Eles não jejuavam nem oravam. Então eles nós estamos vendo algumas pessoas querendo fazer a obra de Deus lá fora, qualquer maneira aí, e não tem uma vida de intimidade com Deus, né? O inimigo sempre estará lançando seus dados inflamados, tentando nos afastar da comunhão com Deus, e muitas vezes provocando situações de opressão, depressão e sofrimento. Então o pastor aqui, no meu ministério, tem visto muitos casos de libertação por meio de jejum e oração. Eu também tenho visto. Graças a Deus, muito tempo na igreja, tenho visto muitas coisas aí acontecerem, que a gente vê que é só quem tem vida com Deus. Pastor, você estava falando aí a questão do pessoal aqui. Eu estava vendo no YouTube acho que até o pastor, não sei se vocês já viram, que tem um debate entre um ateu, um pastor, uma mulher lá aquelas coisas de Buda, né? E um padre. Aí na hora aí eles fazem assim, um ateu, acho que é o ateu, eu falei. E aí eles fazem assim, tentando cada um expor como se a religião fosse algo muito importante, entendeu? Assim, debatendo as coisas da religião. Aí na hora de eles falar, vamos partir o pão aqui todos. Aí somente o padre fala: não, eu não bebo álcool. O pastor tá bebendo álcool. E aí tipo assim, é uma crítica, porque acaba que um documentário acaba fazendo uma crítica de cada um, entendeu? Aí ele: eu sou presbítero, psicólogo, teólogo, não sei o que, da igreja tal, não sei o que. Aí depois eu fui olhar as pregações desse pastor. E realmente, ele só prega prosperidade. Tipo assim, eu acho que o exemplo que tá... Às vezes as pessoas querem debater uma coisa e o exemplo que ela, dela mesmo, não tá sendo válido, entendeu? Tipo, pra mim, eu acho que... Porque a Bíblia condena o uso de álcool, independente da quantidade, condena o uso de álcool. E assim, somente o padre falou: não, eu não bebo álcool, porque eu não bebo, porque a Bíblia fala que eu não posso beber. Então, tem pessoas que eles pregam em palavras, mas suas atitudes despregam aquilo que eles ministram para os seus fiéis. E nós observamos que pela palavra é diferente. Quando o Senhor falou aqui, o jejum sempre deve ser acompanhado de humilhação e arrependimento, oração e disciplina, caso contrário estaremos apenas deixando de comer. Então você vê, pastor, aqui ele entra no tema deste conteúdo que ele aplicou. Estamos nesses 40 dias de jejum e oração e com certeza você deve experimentar bênçãos, mas quero animá-lo e não ficar apenas nesses 40 dias. Faça aqui as palavras dele minhas.
Pratique essa disciplina do jejum pelo menos uma vez por semana. E com certeza você aprofundará ainda mais a sua comunhão e intimidade com Deus. Então é somente através do propósito. E não esqueça, não coloque jejum acima da palavra. A palavra de Deus é acima de tudo. Aí tem pessoas que eles não oram o suficiente, não buscam sabedoria na palavra, e aí se embebedam em jejuns, em campanhas e campanhas. E aí começa a pregar heresia, porque não buscou conhecimento. Então, gente, acima da palavra não tem nada. Então vamos viver a palavra de Deus. Olha a oração dele aqui. Senhor Deus, amo-te de todo o meu coração. Quero sempre ter momentos especiais de comunhão contigo. Ajuda-me a ter constantemente um tempo de jejum e oração. Quero conhecer a tua vontade em nome de Jesus. Essa é uma oração bonita. Isso aqui que nós temos que fazer. Senhor, me dê capacidade para mim jejuar, para mim orar, para mim entender. Você tem que orar até para Deus te dar força para você vir na igreja, senão você não vem. A carne ela quer conforto. Veja só aqui, 4 colocações que ele colocou aqui, ó. Peça a Deus que lhe ajude a jejuar e orar. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e ver as motivações que você tem nas suas orações. Peça a Deus que livre da hipocrisia de praticar disciplinas espirituais para que os homens vejam. Ore pela nova reforma de todos os cristãos, cresçam no conhecimento de Deus por intermédio do jejum e oração. Isso aqui é um crescimento espiritual. Quando a igreja está em jejum e oração, ela tem luta, mas nenhuma nos vence. Tem um problema, mas nenhum nos deixa bater. Irmãos, tem dias que só Deus sabe, nós já estamos chorando por fora, sorrindo por fora e chorando por dentro. Mas como nossa esperança está em Cristo, e sabemos que a paz nossa vem do Senhor, nós não podemos sair se maldizendo, transferindo responsabilidade para terceiro. Não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E sei que a última palavra é dele na minha vida. Se todos nós temos essa esperança e essa força, nós somos mais do que vencedor. Porque nós transferimos as nossas indiferenças, o nosso problema, a nossa tristeza, a nossa angústia para o Senhor. E é Ele quem cuida de nós. Vamos fazer aqui mais uma oração, fica na cabeça.